O processo revolucionário no Egito é o mais importante da situação internacional hoje. A gente pode definir que houveram até o momento 3 fases desse processo revolucionário. A primeira, que aconteceu em 2011 com a queda da ditadura do Mubarak, que se deu como resultado da intervenção de massas, que com setores muito amplos ocuparam a Praça Tahrir e levaram ao fim de uma ditadura de várias décadas. Foi um processo muito importante, mas também bastante contraditório. Por quê? O exército, naquele momento, conseguiu se preservar como instituição pilar do regime, ao não ter reprimido as massas, e também pelo fato de que a classe trabalhadora não atuou como um sujeito central, ainda que tenha realizado uma série de greves. Então isso levou ao segundo momento. O segundo momento ele foi marcado fundamentalmente pelas eleições, que foram as primeiras eleições que aconteceram num país que estava submetido a uma ditadura há diversos anos. Então essas eleições levaram ao poder a Irmandade Muçulmana, e terminou elegendo aí como presidente Mahmoud Mursi. E esse governo do Mahmoud Mursi foi cada vez sendo encarado pelas massas e pela classe trabalhadora não como uma ruptura do regime anterior, mas como um governo que mantinha muitos elementos de continuidade. Foi um governo que não rompeu o pacto entre o Egito e o Estado sionista de Israel, foi um governo que não questionou em nada a propriedade privada e que não respondeu às demandas da população e da classe trabalhadora por pão, trabalho e liberdade. Então, nesse sentido, começou a acontecer todo um processo de novas mobilizações que colocaram em xeque o governo da Irmandade Muçulmana. Então, qual foi a manobra do exército? Se utilizando do sentimento de repúdio que vários setores das massas e da classe trabalhadora egípcia acumularam ao longo do último período em relação à Irmandade Muçulmana e ao governo do Morsi, o exército, que está apoiado também pelos setores da burguesia liberal e nacionalista, opositores ao governo da Irmandade Muçulmana, lançaram uma importante repressão que terminou no assassinato de 1000 pessoas. Então isso marca um momento de inflexão muito importante, justamente porque se demonstra que o processo revolucionário egípcio agora corre um grande perigo de terminar sendo desviado de acordo com a ação do exército e da burguesia que o sustenta. Lembrando ainda que o exército detém uma grande parte da riqueza nacional, porque está envolvida com todo o processo de produção, tem vários elementos do exército que participam da gerência das grandes empresas, então tem todo o interesse de manter, na verdade, as coisas como estão e nesse sentido, desviar o processo revolucionário em curso. E como um elemento simbólico dessa situação, o governo interino acaba também de libertar justamente o ex-ditador Mubarak, que estava respondendo um processo em prisão e que agora vai passar a responder o processo em prisão domiciliar. E ligado a isso também a toda a atuação do imperialismo norte-americano, que se negou a caracterizar a atuação do exército como golpe, mostrando aí que leva uma política extremamente dúbia para garantir seus interesses. Existem também no plano político regional a atuação de países como a Arábia Saudita, cuja burguesia está baseada numa monarquia que é extremamente reacionária e que vem atuando no sentido de também ajudar a desvio da revolução, do processo revolucionário que aí tem se dado, justamente para poder garantir a sua localização como potência regional mais alinhada aos interesses do imperialismo. Nós que integramos a Liga Estratégia Revolucionária, que é parte da fração trotskista, defendemos que a classe trabalhadora tem que se colocar desde o primeiro dia como sujeito revolucionário desses processos que se abriram no Egito e no conjunto do mundo árabe. Então, nesse sentido, a gente defende uma política de independência de classe, entendendo que a tarefa dos revolucionários frente a esses processos que estão se desenvolvendo é justamente lançar luzes desde uma perspectiva marxista, para que se possa avançar na perspectiva de entender que as demandas democráticas, que foram as demandas mais importantes que fizeram com que esses processos se dessem, não podem ser respondidas, seja pelas mãos do exército, seja pelas mãos da burguesia opositora, nacionalista, laica, seja pelas mãos das direções islâmicas. Então essa é uma prova muito importante para todas as organizações que se reivindicam como parte da esquerda, porque a sua estratégia e as suas ideias vão estar à prova agora frente a um processo revolucionário vivo. Então, nesse sentido, nos parece equivocada a política que leva adiante a elite, que é o PSTU,
né? Justamente porque eles defenderam em todo o último período uma unidade de ação com setores burgueses opositores, em primeiro lugar a ditadura do Mubarak e depois agora ao governo da Irmandade Muçulmana, dizendo então que a queda do Mursi, tal como se deu, foi uma grande vitória da Revolução. O que ignora nesse sentido de que justamente o que se fortaleceu como resultado desse processo foi o próprio exército. Necessariamente é preciso levar adiante uma política de independência de classe e transformar essa luta numa luta de classes, não numa luta entre muçulmanos e setores laicos, porque isso vai levar o processo revolucionário a uma encruzilhada. Dessa forma, então, a vigência do pensamento de Leon Trotsky, a 73 anos do seu assassinato a mando de Stalin, se demonstra como uma realidade, porque foi o Trotsky que formulou que nos países de capitalismo atrasado, a burguesia se aliaria com o imperialismo contra a classe trabalhadora, e que aí as reivindicações democráticas só poderiam de fato ser respondidas pela ação independente da própria classe trabalhadora desde o primeiro dia. Então a burguesia justamente aí não pode responder à demanda por uma democratização real do regime, pela repartição das terras, pelo fim da submissão do país ao imperialismo. Nesse sentido é que se faz muito importante retomar essas lições sintetizadas na teoria da revolução permanente e sem nenhum dogmatismo, mas por outro lado, buscando nos apropriar do que existe de mais importante em termos de estratégia, em pensar uma política para que a classe trabalhadora possa de fato ser levada ao poder.